Você quer saber como se tornar um milionário? Então fica aqui nesse vídeo porque é justamente essa a proposta do livro Os Segredos da Mente Milionária. Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Fernanda Fressato e no vídeo de hoje eu vou te falar como se tornar um milionário. Olha só que proposta ousada, né? E eu também vou te falar que eu super não acreditava nisso, inclusive tinha todos os tipos de preconceito contra esse livro. Mas em um belo momento eu resolvi ler e eu vou te falar que ele mudou a minha vida. Real, assim, ele mudou minha forma de pensar, minha forma de ver o mundo, minha forma de ver o meu negócio e minha forma de lidar com dinheiro. Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, eu tenho uma livraria numa cidade bem pequenininha. Então, eu sou livreira. E hoje, inclusive, a gente tem um clube de leitura e esse foi o primeiro livro do clube de leitura para empreendedores. Se você quiser conhecer mais sobre o clube de leitura, tem o link aqui na descrição do vídeo. Mas, quando eu abri a livraria, eu tava lá montando a minha livraria, né, comprando estoque, realizando o meu sonho. Na época eu já era advogada, tinha meu próprio escritório, mas a livraria era a realização do sonho real, assim. Então, quando eu ia escolher quais livros iam fazer parte do meu estoque, o que você acha que eu escolhia? Eu escolhia os livros que eu gosto. Os livros de afeto meus, assim. Eu acho que todos os livros que estão aqui foram livros que foram para a livraria também. Então, todos os livros que eu tenho em casa, eu comprava outro para a livraria também, sabe? Eram livros que eu gostava, eram livros que fizeram parte da minha infância, eram livros que eu sabia indicar. E isso era muito legal, porque muita gente que ia na minha loja queria a minha indicação. Até hoje isso acontece, justamente foi por isso que a gente criou o Clube da Barca, para ter essa indicação, ter um direcionamento de leitura. Isso é muito bacana, mas, além disso, muita gente vinha procurar livros específicos, como acontece em qualquer livraria, né? A pessoa chegava lá e falava, tem o livro tal? Tem o livro tal? Tem o livro tal? Até hoje isso acontece, e inclusive quando eu não tenho o livro, até eu anoto os pedidos para depois comprar e colocar no meu estoque. E tem a tal da categoria chamada autoajuda, que eu acho um nome péssimo, mas as pessoas ainda conhecem muito por esse nome. E aí perguntavam, tem livro de autoajuda? E eu até tinha, mas eu tinha muito pouca coisa, sabe? Porque eu achava uma grande bobagem. Eu falava, gente, esse negócio de autoajuda, coisa mais nada a ver. Isso eu falando sem nunca ter lido nenhum livro da categoria autoajuda, tá? Mas eu falava, meu, que coisa nada a ver. Nossa, coisa idiota esse negócio de autoajuda. A gente tem que fazer terapia e não ler livro de autoajuda. Como se uma coisa tivesse a ver com outra. Eu falava coisas absurdas, mesmo, assim, pra mim mesma, né, não falava pros outros, mas eu pensava coisas completamente absurdas sobre essas categorias de livro. E aí, eu não dava muito atenção para esses livros e não tinha muito eles na minha loja. Até que eu comecei a perceber que tinha muita procura por esses livros. Inclusive, hoje eu prefiro chamar de desenvolvimento pessoal, porque é o que eles realmente são. Mas eu percebi que tem muita procura por esse tipo de livro. E aí, eu comecei a olhar lá na lista dos mais vendidos e falei, eu vou começar a ter um pouquinho desses livros no meu estoque, né? E aí comecei a comprar um pouquinho e ter na livraria e tal. E um dos livros mais vendidos da categoria autoajuda é Os Segredos da Mente Milionária. E esse, pra mim, era o pior. Se eu pudesse colocar numa ordem dos que eu mais rechaçava sem nem conhecer, esse era o pior pra mim. Eu achava, gente, Segredos da Mente Milionária. O nome já é péssimo, o livro deve ser péssimo, tudo péssimo. Eu achava tudo péssimo. Eu comprei porque ele sempre tava na categoria dos mais vendidos e eu vi que ele vendia muito. E eu falei, gente, ele tá na categoria dos mais vendidos, ele vende muito. Alguma coisa deve ter nesse livro. Não é possível. Porque não é possível que o mundo inteiro esteja sendo enganado e eu, a louca, né? Eu estou certa e todo mundo está errado. E aí, eu resolvi dar uma chance pro livro. Até porque eu acho que quando a gente vai ler um livro, a gente precisa começar ele com o coração aberto, sabe? Não dá pra gente já começar odiando o livro. Não, eu dei uma chance pro livro de fato. E aí, ele tem alguns exercícios pra fazer, e é óbvio que eu não fiz, né? Da primeira vez que eu li, eu super não fiz, eu achava um absurdo. Mas eu comecei a ler, comecei a envolver, e comecei a perceber que esse negócio de autoajuda fala muito mais sobre esse desenvolvimento pessoal, e esse nome autoajuda é um nome que, na verdade, ele ficou mais conhecido como, e é por isso que a gente ainda
eu uso o nome autoajuda. Mas ele é um livro de desenvolvimento pessoal. E os segredos da mente milionária são segredos que você pode usar para toda a sua vida. Então, o autor, ele vai dividir o livro em parte 1 e parte 2. Na parte 1, ele vai... Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, né? Vocês sabem que eu não dou spoiler aqui no canal quando eu falo de algum livro. Mas ele vai dividir em parte 1 e parte 2. Na parte 1, ele vai falar sobre o seu modelo de dinheiro. Então, ele vai explicar... Mas eu vou dar spoiler. Eu não vou dar muito spoiler aqui no vídeo, tá? Tudo que eu vou falar não vai atrapalhar a sua leitura. Então, na parte 1, ele vai falar sobre o modelo de dinheiro. E ele vai dizer que todo mundo tem um modelo de dinheiro. E que esse modelo, ele vem das nossas referências. Então, nada mais é do que referência. O que a gente ouviu na infância, exemplos que a gente viu, enfim. E esse é o nosso modelo de dinheiro que está instalado no nosso cérebro. E aí, ele fala que a gente trabalha com o dinheiro da mesma forma que esse nosso modelo de dinheiro está pré-instalado. Então, se a gente tem um modelo de dinheiro que ele chama de mentalidade pobre, a gente nunca vai ser milionário. Porque talvez você se livre do dinheiro, ou porque você não gosta de dinheiro, e aí você nunca vai ter aquilo que você rechaça, ou porque você não sabe aplicar o dinheiro, ou porque você faz escolhas ruins, enfim. E aí ele dá vários motivos do porquê que você nunca vai ter dinheiro. E é muito bacana quando você começa a ler, você vai percebendo todas as referências que você tem, é muito legal. E aí você pensa, né? Tá, mas então se o meu modelo de dinheiro tá assim, todo cagado, o que eu faço? Como que eu vou ser uma pessoa milionária? Então, se eu não tenho nada para ser um milionário. E aí, na parte 2, então, ele vai explicar como que você faz para reprogramar esse modelo que você já tem pré-instalado no seu cérebro. E aí, ele vai te dar 17 arquivos, que são esses 17 segredos, para você ter uma mente milionária. E ele fala que antes de você, de fato, ter o milhão, ter o dinheiro, patrimônio líquido 1 milhão, você tem que ter uma mente milionária. E é muito doido, assim, o quanto faz todo sentido. Eu já li esse livro 4 vezes na minha vida, depois eu fiz os exercícios que ele propõe, enfim, hoje eu sou muito fã desse livro, tanto é que ele foi o primeiro livro do Clube do Livro para empreendedores. Mas é muito legal que todos esses segredos que ele conta, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. E eles fazem muito sentido e eles realmente fazem a nossa vida andar pra frente. Então, um dos segredos que ele fala é sobre... eu não vou dar o spoiler do segredo em si, tá? Ele vai falar, as pessoas ricas pensam de tal jeito e as pessoas de mentalidade pobre pensam de tal jeito. E uma das coisas que ele fala é que as pessoas ricas não ficam reclamando por aí o tempo todo, então culpando o governo, culpando tudo, não ficam nesse lugar de vítima, enquanto as pessoas de mentalidade pobre estão sempre se vitimizando. E aí ele dá um exercício para você fazer, que é ficar 1 semana sem reclamar. E meu Deus, como é difícil! Como é difícil ficar um dia sem reclamar. Porque a gente tem essa... Às vezes a gente tem essa mania, né? De ficar reclamando e ficar culpando as pessoas e ficar culpando os outros. E ainda que seja culpa do outro, ele fala que a gente tem alguma parcela de culpa em tudo que acontece. E é muito doido, porque a gente começa a perceber que essa reclamar e culpar o outro, se vitimizar, deixa a energia muito pesada mesmo. E quando a gente para de fazer isso, aí o nosso negócio começa a andar pra frente. A nossa energia sobe, a coisa melhora, a gente fica mais leve. Então, na verdade, tudo que ele fala aqui são coisas que dá pra aplicar pra toda a sua vida. E hoje eu realmente acredito que não tem como você ser um milionário de patrimônio líquido, ter 1 milhão de patrimônio líquido, se você não souber, mesmo, ainda que inconscientemente, as coisas que estão aqui. E eu falo isso porque eu conheço algumas pessoas que são milionárias hoje e que não leram esse livro, mas quando eu olho para elas e vejo elas falando, eu vejo que elas fazem exatamente o que tá aqui. Então eu realmente acredito que não tem como ser milionário sem fazer o que ele propõe. E o que ele propõe não é só com relação a dinheiro. O que ele propõe é com relação a toda a nossa vida. Por isso que eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque ele deixa a nossa vida muito melhor, muito mais leve e faz a nossa vida andar pra frente mesmo. E as coisas que ele fala são coisas muito simples.
ser simples não significa que não é trabalhoso, porque são, às vezes, coisas que vão dar trabalho, do tipo, não reclamar. Eu juro pra você que é uma coisa que dá muito trabalho. Faz esse exercício comigo. A partir de agora, a partir desse vídeo, se você já tá aí reclamando da Fernanda falando, para e começa a não reclamar. A partir de agora você não vai reclamar de mais nada. Faz esse exercício na sua vida, faz aí que eu faço aqui. E é super difícil fazer. Então é uma coisa super trabalhosa, mas que faz muita diferença. E você vai ver que é super possível aplicar todos esses princípios na sua vida, no quanto você lida com o dinheiro, nos seus negócios, se você empreende. Então, talvez se você está aqui no canal é porque você tem o próprio negócio, e dá para aplicar todos esses princípios no seu negócio também. E não significa que você vai chegar no final do livro e pronto, agora eu vou olhar o saldo da minha conta bancária e vai ter R$1 milhão. Não, mas eu tenho certeza que se você conseguir aplicar isso, todos esses princípios na sua vida, e você tiver essa mente milionária que ele fala, quem sabe logo o seu patrimônio líquido de 1 milhão chega para você também. Mas eu realmente acredito que não tem como esse patrimônio líquido chegar sem você ter esses princípios na sua vida. E talvez, se chegar e você não tiver esses princípios na sua vida, você não conserva esse patrimônio, que é o que ele fala no livro, e pra mim faz todo sentido. Então hoje eu já não tenho mais esse preconceito com os livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Inclusive, eu me apaixonei por esses livros. Muitos desses livros que estão nessa categoria, na verdade, eu percebi que são muito mais técnicos do que qualquer outra coisa, e são livros que realmente fazem com que a gente cresça muito, se desenvolva muito pessoalmente e profissionalmente. E se você quiser ler esse livro com uma leitura direcionada, participa do Clube da Barca. Lá, todo mês, a gente faz um direcionamento de leitura, então você vai receber um vídeo com um direcionamento de leitura que eu vou te falar como que você vai fazer para aproveitar melhor a leitura desse livro, que foi o livro de junho, e aí o livro de julho já é outro livro. E no final do mês, caso você não queira ler o livro, mas tenha muito interesse nele, por exemplo, no final do mês tem um aulão sobre o livro, que aí sim tem um super resumão do livro, com um spoiler sobre todos eles. Inclusive nesse aqui eu falei sobre cada um dos 17 arquivos de riqueza. Então se você quiser conhecer, no descritivo aqui do vídeo tem o link para você fazer parte do Clube da Barca com a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você se torne um milionário muito em breve. Um beijo para você e até o próximo vídeo.